Sinopse detalhada: Apocalipse Z, o princípio do fim, alerta de spoilers. Apocalipse Z, o princípio do fim é um filme espanhol de 2024, dirigido por Carles Torrens e baseado no best-seller homônimo de Manel Loureiro. Combinando terror, suspense e drama, o longa oferece uma narrativa envolvente sobre sobrevivência em meio a um apocalipse zumbi, destacando-se pelo tom humano e intimista. A trama começa acompanhando Manel, um advogado que vive isolado em sua casa na Espanha após a trágica morte de sua esposa em um acidente de carro. Seu único companheiro é Lúculo, um gato que não apenas fornece alívio emocional ao protagonista, mas também se torna um elemento-chave na conexão emocional do público com a história. A vida solitária de Manel muda quando um vírus, inicialmente semelhante à raiva, começa a se espalhar pela Europa, transformando as pessoas em criaturas violentas e sedentas por sangue. Enquanto a pandemia avança, aeroportos e fronteiras são fechados, mergulhando o continente em um estado de caos absoluto. Manel recebe um apelo de sua irmã Belém, que o convida a se juntar a ela e sua família nas Ilhas Canárias, onde o marido dela, um militar, foi designado. Embora relutante no início, ele decide partir, mas chega ao aeroporto apenas para descobrir que todos os voos foram cancelados devido à rápida propagação do vírus. A confusão no local se transforma em pânico quando um passageiro descontrolado rouba uma arma e coloca a segurança de todos em risco. De volta para casa, Manel percebe que o mundo ao seu redor está desmoronando. Ele testemunha policiais lidando com infectados de forma brutal, o que deixa claro que o vírus é muito mais perigoso do que parecia. Em meio a crescentes restrições governamentais e ao colapso da infraestrutura, ele tenta se preparar, construindo uma base segura em sua casa com fechaduras reforçadas e câmeras de segurança improvisadas. No entanto, a segurança é temporária. Quando os mantimentos começam a acabar, Manel veste um traje improvisado anti-mordidas e sai para explorar casas vizinhas em busca de comida. Durante suas buscas ele encontra Gabriela, uma idosa deixada para trás por sua própria família. A conexão entre os dois é imediata, com Gabriela ajudando Manel ao compartilhar informações valiosas sobre os moradores do bairro e onde poderiam estar os estoques de alimentos. Apesar do apoio mútuo, a situação se agrava quando Manel recebe uma mensagem de rádio sobre uma possível evacuação para as Ilhas Canárias. Gabriela, cética quanto à segurança dessa evacuação, inicialmente recusa-se a acompanhá-lo, mas depois decide segui-lo. Contudo, no momento da partida, Manel encontra Gabriela sem vida, uma despedida que deixa uma profunda marca emocional no protagonista. Determinado a sobreviver e alcançar sua irmã, Manel segue em frente. Ele enfrenta desafios imensos, como um ataque de zumbis que o força a abandonar sua moto e uma fuga desesperada para a segurança de uma marina. Após o motor de seu barco estragar, ele encontra um grupo de russos liderados pelo misterioso Shackle. Embora inicialmente receba ajuda, Manel logo descobre que o grupo tem segundas intenções, explorando sobreviventes e mantendo práticas questionáveis a bordo de seu navio. Com a ajuda de Vitor, um piloto ucraniano também preso no navio, Manel elabora um plano para escapar. A fuga é arriscada, envolvendo tiros e uma jornada perigosa até um hospital abandonado, onde há rumores de que um helicóptero médico ainda poderia ser usado. No hospital, Manel encontra novos sobreviventes, incluindo a enfermeira Lúcia, a doutora Cecília e um grupo de crianças. A união desse grupo reforça o aspecto humano da narrativa, mostrando que mesmo em meio ao desespero, a solidariedade pode emergir. Enquanto aguardam a recuperação de Vitor para pilotar o helicóptero, o hospital é invadido pelos russos, levando a um confronto final intenso. Manel, em um ato de coragem, atrai os zumbis para os russos, permitindo que os sobreviventes escapem. Eles conseguem decolar, mas o alívio é breve. Durante o voo, Manel recebe mensagens de sua irmã Belém alertando que as Ilhas Canárias não são mais seguras. A invasão zumbi já chegou ao arquipélago, deixando o grupo sem destino claro. O filme termina de forma aberta com caças militares cruzando o céu enquanto os sobreviventes tentam entender o próximo passo. A tensão final sugere a possibilidade de uma sequência, explorando os desdobramentos dessa jornada em um mundo devastado. A relação entre Manel e Lúculo. A relação entre Manel e Lúculo, o gato que o acompanha ao longo de Apocalipse Z, o princípio do fim, transcende o vínculo comum entre humanos e seus animais de estimação. Em um mundo tomado pelo caos, pela solidão e pela incerteza, Lúculo torna-se mais do que um companheiro. Ele é o símbolo do apoio emocional, da lealdade incondicional e da busca de Manel por um sentido em meio à devastação.
Após a trágica morte de sua esposa, Manel se isola, incapaz de lidar com o luto e com as interações sociais que antes compunham sua vida. Nessa solidão autoimposta, Lúculo emerge como um substituto emocional, preenchendo o vazio deixado pelas relações humanas que Manel perdeu. Embora seja apenas um gato, ele oferece a Manel uma forma de conexão, ainda que silenciosa, que é essencial para sua sanidade em um cenário de colapso global. A narrativa utiliza Lúculo como um elemento de apoio emocional, reforçando o impacto que animais podem ter em momentos de vulnerabilidade. Quando a humanidade parece cada vez mais desprovida de empatia e altruísmo, aspectos demonstrados tanto pelos infectados quanto pelos sobreviventes que se voltam uns contra os outros, Lúculo permanece como um exemplo de lealdade pura. Ele está ao lado de Manel em todas as etapas da sua jornada, sem julgamento ou condições. A simbologia de Lúculo vai além da simples companhia. Ele representa a ligação de Manel com sua humanidade. A preocupação constante de Manel com o bem-estar do gato, mesmo quando sua própria segurança está em risco, é uma prova de que, apesar de tudo, ele ainda valoriza a vida e sente a necessidade de cuidar de algo além de si mesmo. Lúculo, por sua vez, é também um ponto de motivação, dando a Manel um propósito em meio ao caos, uma razão para continuar lutando. Essa substituição de pessoas por animais, comum em situações de trauma, não é apenas uma fuga emocional, mas também um reflexo da resiliência humana. Em Apocalipse Z, a relação entre Manel e Lúculo mostra que mesmo nas circunstâncias mais desoladoras, o vínculo entre humanos e seus animais pode oferecer conforto, força e uma lembrança do que significa ser humano. Programação preditiva. A ideia de programação preditiva, a criação de cenários ficcionais que preparam o público para aceitar como plausíveis situações de caos e colapso, é uma questão central em Apocalipse Z, o princípio do fim. O filme explora como uma sociedade, quando confrontada com uma crise sem precedentes como uma epidemia global, rapidamente abandona suas estruturas de ordem e moralidade, mergulhando no caos. Essa representação reflete o impacto psicológico da mídia, que frequentemente apresenta visões apocalípticas como inevitáveis, incentivando o público a se preparar para o pior e a agir por conta própria. O filme retrata como, diante do colapso das instituições, as pessoas tendem a reagir com egoísmo e desespero. Supermercados devastados, confrontos violentos e a total falta de confiança entre os sobreviventes são apenas alguns dos reflexos desse comportamento. Em muitos momentos, Apocalipse Z reforça a ideia de que, quando a sociedade é exposta a cenários de caos na ficção, ela internaliza essas narrativas, acreditando que o salve-se quem puder é o único caminho. A jornada de Manel é permeada por interações que evidenciam como os humanos podem rapidamente perder a empatia em favor da sobrevivência. Ele encontra saqueadores, líderes tiranos e até mesmo outros sobreviventes que, consumidos pelo pânico, tornam-se mais perigosos que os próprios infectados. Essa escalada do egoísmo é apresentada como a norma, onde a maioria das pessoas age como predadores, vendo no próximo um obstáculo ou uma ameaça. Gabriela, a idosa cadeirante que Manel encontra em seu bairro, é uma rara exceção a essa regra. Sua humanidade e desejo de ajudar Manel, mesmo enquanto enfrenta o abandono da própria família, são um contraste direto com o restante dos personagens. No entanto, a história também sugere que figuras como Gabriela são cada vez mais escassas em um mundo que desmorona, sublinhando a ideia de que o caos revela o pior da natureza humana, enquanto a bondade se torna uma anomalia. Essa dicotomia levanta um questionamento crucial. A mídia, ao retratar cenários apocalípticos e incentivar o público a se preparar para o pior, estaria alimentando um ciclo de desconfiança e individualismo extremo? Apocalipse Z nos desafia a refletir sobre como reagiríamos em situações semelhantes e se, como sociedade, estamos mais propensos a agir como predadores ou como protetores. Com um elenco talentoso, Apocalipse Z, o princípio do fim mistura ação, drama e emoção em uma narrativa que, embora não fuja completamente dos clichês do gênero, conquista pela humanidade dos personagens e pelo ritmo envolvente. O filme já é um sucesso na Prime Video, liderando as listas de mais assistidos e gerando grande expectativa para possíveis continuações. A relação de Manel com Lúculo, sua evolução emocional e os dilemas éticos enfrentados pelo protagonista fazem desta obra uma adição memorável ao universo do apocalipse zumbi. Se você é fã do gênero, Apocalipse Z promete não apenas sustos e tensão, mas também uma reflexão sobre o que significa ser humano em meio ao caos.